Olá, Verdades de um Sofá de volta para você e hoje temos aqui uma figura ilustre, uma entrevistada maravilhosa. Estava ansiosa para recebê-la, com muitas informações para você, informações que vocês não param de me perguntar. Estou aqui com a doutora Fernanda Tamer, endocrinologista aqui em Ribeirão Preto, especialista em emagrecimento, menopausa, reposição hormonal, mulheres mais de 40. Doutora Fernanda, muito obrigada de ter aceito esse convite. Fabi, eu que agradeço. Uma honra recebê-la aqui que no delícia, sofá. Eu tava ansiosa pra vir aqui. Também. Pra gente bater esse papo, poder levar boas informações para as pessoas. É um prazer estar aqui, Fabi. Obrigada pelo convite. Todo meu. Lembrando que o Instagram da doutora Fernanda Tamer está recheado de dicas, recomendações e tudo mais. E aqui no Verdade de Sofá, um assunto do momento, aliás, uma palavra do momento, né? Estou aqui com a doutora Fernanda Tamer para esclarecer pra gente o famoso Mounjaro. Doutora, Oi. Vamos falar desse assunto que todo mundo tá falando, virou uma febre, mas eu quis ter essa responsabilidade de chamar um profissional, uma endocrinologista, para falar pra gente de uma medicação. Então, falar da sua aplicação, da sua aplicabilidade, como funciona, para quem que serve. Então, eu gostaria, doutora, que você falasse tudo e um pouco mais. E nós vamos hoje bombardeá-la de perguntas sobre o Mounjaro. Estou aqui pronta para tirar toda e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa medicação, que chegou com tudo e realmente foi, como você falou, é uma febre aqui, tá todo mundo utilizando e é isso que eu acho legal a gente conversar também, para quem deve usar, quem não deve, qual a idade, a aplicabilidade, etc. Primeiro passo, então, sei do Mounjaro, primeiro passo mais responsável, digamos assim, que eu deveria fazer. Ouvi falar que é um emagrecedor e coisa e tal. Primeiro passo, vou procurar um profissional endocrinologista, vou me consultar para saber se ele tem aplicabilidade no meu caso e tudo mais, do que eu sair comprando aí da amiguinha, do colega, enfim. Eu falo que toda e qualquer medicação, até a aspirina, ela tem efeito colateral. Então, nada deve ser utilizado sem a prescrição médica. Ainda mais quando a gente fala de um medicamento que vai mexer com os seus hormônios, né? Que é a insulina, é o glucagon, é o GIP. Então, que pode causar efeitos colaterais também se você não souber usar. Se você passar a dose, e alguns efeitos colaterais são graves até. O mais grave de todos é a pancreatite e a insuficiência renal. Então, tudo tem que passar pelo médico. Muito importante a doutora ter dito isso. Eu chego então na clínica da doutora lá no consultório, vou passar por exames, vou fazer alguns exames, vai avaliar o meu caso, a aplicabilidade. Qual a diferença dele para o Ozempic? Então, o Ozempic ele vem de uma classe de medicamentos que ele é agonista de um hormônio que a gente fala GLP-1. Então, ele atua especificamente no GLP-1. O Mounjaro, ele já é um duplo agonista que a gente fala. Então, ele age no GLP-1 e age também no GIP, que é um outro hormônio liberado pelo intestino. Então, ele é uma medicação mais moderna, que tem menos efeitos colaterais, porque ele age em duas vias. Então, consequentemente, você consegue usar uma dose menor dela. Então, ele é realmente mais moderno. E o Mounjaro seria mais indicado para quem? Qual o perfil, assim, de um paciente que... essa indicação seria perfeita para esse perfil? O ideal, realmente, são aqueles pacientes que possuem já um sobrepeso ou uma obesidade e que possuem também, os de sobrepeso, que possuem já uma síndrome metabólica associada. O que é isso? Já é hipertenso, tem uma circunferência abdominal elevada, para aquele paciente que não consegue perder peso de jeito nenhum, que já tentou vários tratamentos. Realmente o Mounjaro, ele é revolucionário. Ele veio para modificar o padrão de obesidade mundial. Olha,
Se muito bem usado, muito bem aplicado, bem utilizado. E quando eu falo com responsabilidade, gente, eu estou falando da procura realmente de um profissional apto para aplicar, para medicar, para indicar, para orientar, né, doutora? Com certeza. Então, e uma mulher que está aí na menopausa, a menopausa já é um fator, já é que desencadeia ali um pouquinho aumento da gordura, a dificuldade, isso, do metabolismo. Isso tem aplicabilidade numa mulher na menopausa? Com certeza. Ela deve esperar chegar nessa menopausa? Se ela tiver uma queixa ali, mesmo acima dos 40, ela já pode procurar esse tratamento. E aí a gente entraria como, doutora? Reposição hormonal, Mounjaro ou tudo junto? A gente pode estar fazendo tudo junto? Todas as receitas, os protocolos, eles são individualizados, Fabi. Eu não consigo colocar tudo no mesmo cesto e falar assim, olha, eu vou passar para todo mundo essa receita de bolo. Isso não acontece. Porque a sua necessidade é diferente da minha, que é diferente das meninas. Então, cada paciente tem um estilo de vida que é super importante a gente levar em conta. O sono, o estresse, o meio que vive, como se alimenta. Então, assim, não consigo responder para você se todas as pessoas acima de 40 anos vão poder utilizar. Mas, via de regra, as pacientes que me procuram, elas já estão acima de 40 anos, já tem uma queda hormonal importante e já tem um aumento de peso também. Então, sim, é possível fazer a terapia de reposição hormonal junto com a terapia com Mounjaro para emagrecimento. E mesmo esses fatores, porque hoje a gente está falando do Mounjaro como se fosse o milagre, né? Que chegou. É quase um milagre. É quase um milagre que chegou. Mas é importante a gente falar também aqui para todo mundo entender que ele precisa também ter aí alimentação saudável, atividade física, que ele não faz tudo sozinho, porque uma hora a gente tem que suspender. Sim. Ou não? Não necessariamente. A gente pode se tiver usar um acompanhamento, continuamente. Pode usar. Mas se ocorrer um caso de suspensão, que teria que suspender, seja ele... Eu tenho várias pacientes que já iniciaram o uso e nós já suspendemos. E não tem se você não tem atividade física e alimentação, eu posso ter esse efeito rebote, não corro risco. Não. O reganho de peso, como que ele acontece? Ele acontece quando a sua ingesta calórica é maior do que seu gasto calórico. Então, não é só a medicação, por exemplo, que dá o efeito rebote. Se você fizer uma dieta extremamente restritiva, que só come clara de ovo, você vai emagrecer. Só que ninguém sustenta isso por muito tempo. Exatamente. Então, a hora que ela colocar um doce na boca e voltar a comer, ela vai voltar a engordar sem medicação nenhuma, só com a dieta. Com a medicação é a mesma coisa, gente. Se você, ela vai te ajudar. A medicação é extremamente importante em quem precisa realmente perder peso, porque ela melhora a saciedade. Ela regulariza os hormônios acetógenos, a insulina, o glucagon, a glicemia no sangue. Então, ela é de extrema importância. Mas, a partir do momento que você consegue já atingir aquele peso, você tem que manter esse peso por pelo menos durante 6 meses e aí iniciar o desmame da medicação. Entendi. E a pessoa, nesse período todo, que ela vai ficar aí 1 ano e meio comigo para perda de peso, não necessariamente tomando Mounjaro 1 ano e meio, tá? Sim. Porque pode ir mudando o objetivo, etc e tal. Nesse meio tempo, né, que ela fica comigo, eu já vou trabalhando a cabecinha dela, que ela tem que cortar os hábitos também. Porque eu não quero que ela fique dependente da medicação. Doutora Fernanda, e até mesmo um fator motivacional, né? Porque a pessoa que vai procurar, que já tentou de tudo e vê um resultado no começo e depois a gente tem aquele efeito platô, que eles falam que você para ali, não vai, por mais que você faça, não vai. Então, uma medicação revolucionária como essa, entrando na vida desse paciente que já está há tanto tempo tentando e ver um resultado acontecer, é muito motivacional. Porque assim, a mulher, quando ela vive nessa engorda, emagrece, é muito exaustivo para a mulher, gente. É muito exaustivo. Então, muitas pacientes minhas têm esse perfil, sabe? Que lutou uma vida inteira
Aí quando você oferece, e ela realmente precisa perder mais de 10% do peso, enfim, tá no critério da indicação no Mondiário. Quando ela consegue ver que em um mês ela conseguiu perder o que em um ano ela não tinha conseguido, assim, Exato. o brilho no olho dela muda. A né? vida muda, A vida muda. Ela se sente mais disposta, ela sente com mais vontade de continuar o tratamento, de melhorar a saúde dela. E é um estímulo enorme para continuar a vida saudável, a atividade física. E assim, fica bem mais difícil para se ter um efeito rebote, se ela vai adaptar isso para a vida dela, né? Sem dúvida. Então só veio realmente para trazer, assim, muitos benefícios. É revolucionário. Se bem usado, Se né? bem Se utilizado, bem utilizado, bem aplicado. Então a fórmula mágica é Mondiário, mais dieta e mais atividade física. É você colocar essa paciente nos eixos de novo. Sim. Né? Quais são as ferramentas que nós vamos utilizar para fazer isso? São diversas e é individualizada, mas basicamente nós vamos trabalhar saciedade, estresse, regularização dos hormônios sexuais, tiroidianos, o sono é super importante. E aí mais pra frente eu começo a trabalhar também a questão da atividade física e alimentação. Porque num primeiro momento elas já estão tão esgotadas, porque já fizeram... De tantas tentativas. Eu falo assim, não precisa esse primeiro, segundo mês, terceiro mês, você se preocupar em fazer atividade física. Calma. Tudo tem seu tempo. Eu falei, mas você vai fazer. Se você continuar comigo, você vai puxar ferro. Ai, e o custo disso? A gente não vai falar em valores, gente, pelo amor de Deus. Cada um é um, cada um tem, né? O que eu queria saber? A diferença, porque todo mundo já estava acostumado a comprar o Ozempic em valores lá em cima. Depois ele veio muito mais acessível. E, na verdade, popularizou muito e você compraria em qualquer lugar. Comprava em qualquer lugar, indiscriminadamente. E a gente estava conversando aqui antes que das fórmulas também falsificadas, que a gente não sabe, reais ou não. Todo mundo sabe que o medicamento, quando chega desse jeito no mercado, ele tem um custo alto, porque ele é uma medicação, ele é novo, ele tem todo o seu, né, seu royalty em volta dele, Sim. enfim. E começam aí, né, o vender mais barato, mas você pode estar correndo o risco de estar aí entrando numa falsificação. E o que a doutora recomenda pra gente pra não cair? Porque hoje também tem aí uma oferta no mercado do Mondiário e ele já tá chegando com preço de A a Z, né? Quais os cuidados que a gente deve ter pra estar tomando uma substância realmente verdadeira? Bom, primeiro é uma medicação que deve ser prescrita por um profissional da saúde, pelo médico especialista em emagrecimento. Primeira coisa, tá? Segundo, gente, se estiver muito barato, não acredite, porque ele custa 5, 6 vezes mais do que o antigo Ozempic. Então, ele é uma medicação cara, né? Por tudo que você falou, é uma medicação nova, ela é um duplo agonista, etc. Então, ela é cara. E hoje, assim, gente, é uma loucura. Eu abro meu Instagram, grupos de WhatsApp que não tem nada a ver com medicina, sempre tem uma pessoa vendendo. Agora, como consegue entrar com essas canetas no Brasil, eu realmente não sei. Então, sem ser uma distribuidora realmente, né? Então, você tem que ver também de quem você está comprando. O ideal, sempre, claro, com prescrição médica e de uma distribuidora de medicamentos, tá? Não é comprar, minha vizinha tá vendendo, eu vou lá e compro. Não, não faz isso. De verdade, não faz isso. E mais uma curiosidade. O paciente que faz uso da medicação, Mondiário, Ozempic, mas vamos falar do Mondiário, pode acontecer dele criar uma resistência a essa medicação? Cria resistência sim. Por isso que na bula fala para você aumentar a dose mensalmente, porque vai criando resistência. Maravilhoso. E mais uma entrevista do Verdade no Sofá com a doutora Fernanda Thamer, que foi maravilhosa. Tudo sobre o Mondiário, um pouquinho aí de reposição hormonal para você. Vamos ter mais perguntas também no Instagram, mas eu quero que você assista essa entrevista com muito carinho, porque é tudo que você quer saber. Aproveite e dê um like, curta, compartilhe e muito obrigada, doutora Fernanda, por agradeço, esse encontro, essa entrevista maravilhosa. Nossa, foi uma delícia. E tanto conhecimento compartilhado. Que bom, fico feliz. Obrigada.